Olá pessoal, vou mostrar como fazer o tratamento de dados do experimento movimento retilíneo uniformemente variado, Então, nesse experimento, que é o experimento virtual, descemos um carrinho num plano inclinado, com 10 graus aqui de inclinação em relação à horizontal. Vou relembrar aqui como foi feita a medida, Então, ajustamos 10 graus de inclinação aqui nessa rampa, colocamos o sensor aqui, posicionado aqui, mais ou menos aqui no meio, da descida, tem lá. E ao disparar, o cronômetro que estava aqui configurado, ele iria disparar quando esse primeiro quadrado aqui incidisse aqui, ó, sobre o sensor óptico, ok? E depois ele ia medir o tempo na passagem de cada um desses quadrados azuis aqui, entendeu? Então, quando incidir em cada quadrado desse aqui, ele ia marcar esses tempos. Ou seja, a distância entre os quadrados está aqui determinado, que é aqui, ó, 0, 18 milímetros, 36, seguindo aqui a sequência de 18 em 18 milímetros até atingir aqui aos 180 milímetros, ou seja, 10 quadrados. Pronto, feito essa medida, não precisou fazer nada porque era através de um sensor óptico, e uma vez solto o carrinho, essa medida ocorreu de forma ali automática, O sensor e a configuração com o aparelho de cronômetro se encarregou de fazer essa medida. Pronto, então eu peguei as medidas, coloquei sobre nessa tabela aqui, e aí seguindo aqui o roteiro, ele pediu aqui para anotar os dados. Eu estou excluindo essa coluna aqui em t quadrado porque eu não via necessidade, ok? Então eu só anotei aqui as posições e os tempos, para construir esse gráfico aqui, ó, o gráfico da posição, o espaço versus tempo, posição versus tempo. Lembrando que fisicamente, quando você representa um gráfico aqui, ó, espaço, versus tempo, a primeira grandeza aqui é a ordenada, ou seja, a grandeza que está ali sobre o eixo vertical, e essa segunda quantidade aqui representa a abscissa, ou seja, a grandeza que vai sobre o eixo horizontal. Lá no Excel, eu coloquei aqui convenientemente, à esquerda, a coluna dos tempos, que é aqui o eixo horizontal, e aqui a coluna dos espaços ou posições, aqui à direita, que vai representar aqui as grandezas que estão sobre o eixo vertical. Por que eu fiz assim? Porque quando você selecionar esses dados aqui, o Excel já entende automaticamente o que está aqui à esquerda, ele coloca as grandezas na abscissa, e o que está à direita ele coloca na ordenada, Então já vai de maneira automática, Se eu colocasse na ordem que está lá no roteiro, ia me dar um trabalho que ia ter que mudar as configurações. Fica muito mais fácil eu montar a tabela dessa forma, porque o gráfico já vem automático. Então pronto, eu selecionei aqui, segurando o botão esquerdo do mouse, ó, selecionei tudo, vou aqui inserir, ok? Vou selecionar o gráfico aqui de dispersão. Então tá aqui o gráfico, E aí eu posso selecionar aqui, ó, um ponto qualquer aqui do gráfico, certo? E aí com o direito do mouse eu vou clicar aqui, vou escolher a opção adicionar linha de tendência, ok? Aqui eu escolho o tipo, Olhando aqui, ó, esse tipo de gráfico não é uma função quadrática do tempo, as posições, ou seja, função quadrática, então é uma função polinomial de ordem 2, ok? Então eu tenho que selecionar o tipo correto aqui. Uma outra coisa é o seguinte, eu pedi para representar a equação aqui, ou exibir a equação no gráfico.
Então tá aqui, né? Colocado. Deixa eu puxar para cá. Pronto, feito isso aqui, eu posso aqui ajustar algumas configurações também, né? Que eu posso aqui adicionar grades secundárias, ok? Depois, né, não esquecendo que quando for apresentar esse gráfico, você tem que colocar o título aqui do gráfico e você tem que colocar também as informações referentes que estão nos eixos, que é a grandeza, entre parênteses, unidade, né? Porque quando você lê esse número, né, você precisa saber que grandeza é essa, em que unidade, né, essa grandeza aqui vai estar o que? Medida, ok? Aqui também você tem que colocar o que? Grandeza e o que? Unidade. Então, tá aqui. Então, feito isso, você tem aqui o gráfico. Observe que ele colocou aqui ó, uma função aqui, quadrática do tempo, né? Se a gente for lá no roteiro, ele até mostra aqui, né? Que é posição igual que posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais meio vezes aceleração vezes tempo ao quadrado, né? Então, se a gente analisar a equação, por exemplo, aqui ele mostra y em termos de x, né? Mas aqui é como se fosse o s e o x aqui é como se fosse o t, ok? Então, esse aqui é meio vezes a aceleração, né? Então, a aceleração vai ser o que? 2 vezes esse valor. Esse aqui é a velocidade inicial vezes o tempo, mais o que? A posição inicial, ok? Ó, a posição inicial a gente colocou aqui 0, né? Porque assim, quando ele incidiu naquele primeiro quadrado, a gente chamou de posição inicial 0 naquele ponto, no primeiro quadrado. Aí, mas como essa linha de tendência, ou seja, como o próprio nome já diz, é a melhor curva que representa o conjunto de pontos. Então, devido ao erro experimental, né, ou seja, que a gente colocou aqui, ó, que a posição inicial é 0, né, essa linha de tendência, ela deu ali quase 0, mas não necessariamente 0, né? Então, esse número aqui, né, quase 0, esse 001 aqui é devido ali ao erro experimental, mas está dentro do esperado, né? Então, daqui você já tira as informações todas, né? Que, lembrando lá na medida que a gente fez, né? O carrinho desceu aqui, ó, do topo aqui da rampa, né? Veio ganhando velocidade e a posição inicial foi quando esse primeiro quadrado atingiu aqui o sensor. Aí ele disparou o cronômetro. Então disse que a posição inicial 0, no tempo 0, o carrinho ele já passou com uma certa velocidade inicial, né? Que quando eu pedi aqui para escrever a equação no gráfico, essa quantidade aqui, como eu já transformei aqui, ó, os espaços aqui em metro, tempo e segundo, então essa velocidade inicial vai estar em metro por segundo e a aceleração aqui, que eu devo multiplicar por 2, né, para achar o valor, vai estar em metro por segundo ao quadrado. Então está aqui as medidas. Pronto. Então, a outra coisa aqui, isso aqui é um chamado método da anamorfose, que é fazer uma espécie de mudança de variável, né, utilizando aqui t quadrado, que você transforma, né, num gráfico de uma reta e você calcula a inclinação da reta para poder fazer o que? A interpretação. Eu não vi necessidade, então por isso que eu pedi que não fizesse, né, essa parte. Então aqui, ó, como você não vai fazer essa medida, então você vai excluir isso aqui do relatório, né, e também excluir essa perguntinha aqui também do relatório, né, porque senão, né, eu estou pedindo para não fazer. A outra parte ele está pedindo para encontrar aqui as velocidades médias nesses trechos, né? Delta S2, que é S2 menos S0, delta S4, que é S4 menos S2, assim sucessivamente, ó, delta S6, delta S8 e delta S10. Ok, então voltando lá, né?
Deixa eu clicar aqui fora do gráfico, né? Pronto, aqui é como se fosse o que? S0, S1, S2, né? S3, S4, assim sucessivamente, né? A fórmula da velocidade média é ΔS sobre ΔT, né? Então aqui eu vou colocar um igual, certo? Vou fazer S2 menos S0, fecho parênteses, vou dividir, abro parênteses de novo, T2 menos T0, que é isso aqui. Fecho parênteses, aperto Enter, ele aqui calculou, né? Então só clicando aqui duas vezes, né, só para conferir a fórmula, né? Esse menos esse dividido por esse aqui menos esse, ok? Pronto, feito isso, então esse aqui é o que? S3, né? Esse aqui é o que? S4, né? Então ele quer a outra fórmula, né? Calcular a velocidade média nesse trecho entre S2 e S4, que é esse menos esse dividido aqui por esse menos esse. Como o Excel entende aqui as posições das fórmulas, basta eu dar um Ctrl C do teclado ou com direito do mouse eu posso também aqui, ó, copiar e colar aqui. Então, clicando aqui, o que é que ele fez aqui? Ele está fazendo esse menos esse, né, dividido por esse aqui menos esse, ok? Então, perceberam aqui? Então, ele calculou aqui, né, a velocidade média. Então, eu posso ir fazendo assim sucessivamente, né? Vou copiar. Agora, ele quer entre o trecho S6 e S4, né? Então, eu vou colar aqui, ó. Não é que ele está fazendo S6 menos S4, T6 menos o que? T4, ok? Então, vamos colar aqui, né? De novo. Então, aqui, ó, ele está fazendo, né? S8 menos S6, T8 menos T6, ok? Apertando Enter, né? E eu vou dar aqui colar de novo. Opa, apagou a função, né? Então, vamos lá. Copiar, colar. Pronto, tá aqui, né? Pronto, então achei as velocidades médias em cada trecho, né? Voltando aqui, né, para o roteiro, que é mais ou menos essa tabelinha aqui. Não necessariamente precisa seguir o padrão aqui configurado aqui do roteiro, né? Desde que você faça as coisas que estão sendo pedidas, né? Ele vai pedir, está pedindo aqui para construir o gráfico, né, da velocidade média em relação ao tempo. Então, a primeira grandeza aqui é o que vai na ordenada, ou seja, eixo vertical, e essa outra grandeza aqui é a abscissa, que vai no eixo horizontal, né? Então, lá no Excel eu já deixei aqui configurado, né? Ó, eu vou colocar esses valores aqui manualmente, né? Para não ter problema. Por exemplo, então ele quer esse tempo e essa o que? Velocidade, né? Ou não, eu acho que dá para colocar por aí. Então vamos lá, Ctrl C, Ctrl V, né? É o copiar e colar, né? Ctrl C, Ctrl V. Opa, aqui, tá vendo? Por isso que eu falei em colocar manualmente. Porque o Excel ele entende a fórmula. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está calculando, ele memoriza as posições e está querendo fazer o mesmo cálculo quando você dá copiar. Então ele está, quando você copia uma célula, ele está copiando a fórmula também, né? Então aqui, ó, é importante, por isso que eu tinha falado colocar manualmente, né? Então vamos lá. Qual foi o valor ali? 0,608. É que a gente pode copiar, né? Copiar,
rolar, e aqui 0,658, né? 658. O outro trecho deu o que? 0,816, né? E o outro trecho aqui, né? 0,87870, né? E o último trecho aqui, 1,3 aqui, né? Pronto, agora a gente vai construir esse gráficozinho aqui, né? Então, ó, como o movimento aqui é com aceleração constante, esse gráfico deve dar o que? Uma reta, né? Então eu vou colocar aqui no menu inserir, né? Colocar aqui pronto, tá aqui, né? O gráfico. Observe aqui, né? Então tem essas velocidades médias aqui, né? Então vai ser o que? Uma reta crescente, né? Eu vou clicar aqui com o direito do mouse e pedir aqui para adicionar o que? A linha de tendência, né? E, né, pedir aqui que seja aqui, né, do tipo linear, porque a gente sabe que esse gráfico é linear, e pedir aqui para exibir aqui a equação no gráfico, né? Ó, lembrando que aqui, ó, no eixo vertical, isso aqui é velocidade, e no eixo aqui horizontal, que está aqui representado pelo x, são o que? Os tempos, né? Então esse aqui é o eixo vertical e esse aqui é o eixo, né, horizontal. Olhando aqui para a equação aqui, né? O v vai ser aqui a velocidade inicial mais o que? A aceleração vezes o tempo, né? Então vamos analisar aqui os resultados. De acordo com esse gráfico aqui, quanto é que é a aceleração? Né, dá o que? Aproximadamente 2,5, né? Metro por segundo ao quadrado. E a velocidade inicial aqui, né? 0,479 metros por segundo. Então, observe que deu bastante diferente, né? É porque se a gente analisar aqui, vemos que aqui, ó, segue uma tendência aqui, ó, de um crescimento linear, e esse ponto aqui ele está bastante fora aqui do intervalo, né? Então essa medida aqui ela tem um erro bastante acentuado. A gente conseguiu perceber aqui na hora que traçou o gráfico. Nesse caso aqui, quando há um erro muito grande, a gente pode fazer o que? Descarte de dados, né? Eu posso descartar esse dado experimental aqui, né? Porque ele está muito fora, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse gráfico, né? E vou traçá-lo novamente sem utilizar essa informação, esse par ordenado aqui que estava muito fora, né? Então eu vou descartar porque ele está destoando ali a medida, né? Então eu vou traçar só com esses aqui. Então vai lá, inserir, né? Dispersão, ok, somente com pontos, tá aqui, né? Eu vou pedir aqui para adicionar linha de tendência, ok? E pedir aqui para exibir a equação no gráfico, ok? Pronto. Observe, né? Claro, existe aqui um erro experimental, né? Se tivesse aqui um número maior de medidas, talvez ficasse ali mais, né? Mais interessante. Tivesse ali um erro menor, né? Mas aqui, ó, aqui a aceleração está dando 2,5, né? Isso aqui, ó, v igual que AT mais V0, né? De 2,5 para 2,013, tudo bem, não é um erro tão pequeno, mas dadas as condições do experimento também não está algo ruim, né? A velocidade inicial
né? 0 mais ou menos, ó, 479, aqui deu 0,470, 0,470, né? Então, vamos lá, o que é que pede mais aqui no roteiro? Pronto, né? Ele pede ali para você interpretar o que significa, né, o coeficiente angular daquela do gráfico sendo traçou, né, sendo o gráfico da velocidade versus o tempo, né? E feito essas medidas, você vai inclinar com 20 graus e, né, fazer as mesmas medidas. Olha, quem quiser, eu sugiro, ao invés de fazer com 20 graus, certo? Faça com a angulação metade da anterior, faça com 5, para a gente ver como é que vai ficar. Eu acredito que fique melhor do que fazendo aqui com 20 graus, ok? Pronto, então tá aí, pessoal, né? Jogue duro, né? E bons trabalhos aí para vocês. Ficamos por aqui.